Programa Mais Saúde hoje, falando de um tema que todo mundo gosta, né? Quer dizer, gosta de saber como fazer para evitá-lo, né? Mas é inexorável, como o Dr. Roque Savioli sempre diz, porque ninguém quer morrer cedo, né? Então a gente fala, bom, então envelhecer é uma realidade. Então hoje nós estamos falando desse livro maravilhoso, Envelhecer com Deus, que traz alguns temas aqui muito interessantes, né? Essa eterna busca da juventude, né? Que nós sabemos, principalmente nós mulheres, somos muito cobradas, né? Nesse quesito, né? O que acontece com o corpo da pessoa que envelhece? O envelhecimento da memória, depressão, enfim, essas doenças também do psiquismo, conforme vamos envelhecendo. Eu acho super importante a gente estar também tocando nesse assunto hoje, mas a nossa população também, né? Quando foi questionada nas ruas de São Paulo, disseram, mas eu tenho uma pergunta para o Dr. Roque, vamos ver qual que é? A doença de Alzheimer é transmitida geneticamente? E aí o Alzheimer, que também tem um capítulo aqui no livro, né, Envelhecer com Deus, específico para ele. Fala um pouquinho pra gente. A doença de Alzheimer foi uma doença descrita por um médico alemão, Lois Alzheimer, em 1930 e pouco, 20 e pouco. E é uma doença degenerativa do sistema nervoso. Quer dizer, o cérebro que vai degenerando, vai atrofiando. E não existe ainda uma comprovação de nada que haja uma transmissão genética disso, hereditária, nada disso. Então, o que se sabe é que as pessoas que vão ficando mais velhas vão tendo mais chance de desenvolver Alzheimer. Agora, essa história que minha família tem Alzheimer, eu também vou ter, não é verdade, não existe comprovação. Então você pode ficar tranquilo, e muita gente tem essa dúvida, né? Sim. Principalmente quando chega no consultório e fala, eu estou esquecendo, estou tendo problema da memória. Exato. E eu estou tendo Alzheimer. Não é assim. O maior problema de memória hoje é por causa do estresse. O estresse é uma coisa séria. É o estresse que leva a gente a ter problema de memória, principalmente. Só que você, com acima de 60 anos de idade, quando você esquece, você já vai pensar que você já está ficando com Alzheimer. Não é. Verdade. O Alzheimer não é só isso aí, as coisas são coisas mais progressivas. Agora, todo mundo quer viver mais, né? Mas ninguém quer ficar velho. Verdade. Esse é o grande problema. Você já viu? Então fica essa busca eterna da juventude que eu escrevi esse capítulo, onde eu faço uma história desde a época dos gregos, que procuravam umas histórias todas interessantes. Não, gente, é divertidíssimo esse capítulo, vale a pena ler. Os gregos, a história do Roger Bacon, por exemplo, que é um filósofo da Idade Média, renascentista, por aí. Então, o que ele fazia? Ele achava que se ele dormisse com uma mulher jovem, ele pegava toda a juventude daquela mulher. E os gregos também pensavam assim. Então, o sujeito dormia com uma mulher mais nova, ele ia ficar mais novo. E não é verdade, né? Então, vem essa história, e agora a gente ouve muito falar dos anti-aging, né? Exato, isso está uma moda, que é a moda né? agora de substâncias que são feitas anti-envelhecimento. Olha, eu não conheço nada que haja onde exista uma comprovação científica que você tenha realmente alguma medicação, alguma coisa que faça a pessoa não envelhecer. Isso não existe. Eu estou cansado de ver no consultório tanta bobagem, sabe? Pessoas que, assim, de boa fé entram na conversa de outros profissionais. É porque a mídia põe isso aí. Ela coloca isso, né? Até eu conto, cara, situações que são até proscritas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelo Conselho Federal de Medicina. Eu não resisto, eu vou contar uma coisa. Às vezes, quando as pessoas aparecem com algo muito absurdo, o Roque fala assim, escuta, tá sobrando dinheiro? Faz o seguinte, então doa pra Canção Nova se tá sobrando, Foi em vez de aconteceu. em vez de você ficar gastando com besteira. Mas chegou uma senhora que tomava laser na veia, olha que absurdo. Ela disse que ficava no quarto, o sujeito colocava um soro, botava uma luz verde no soro, aquilo era um laser que ia tirar... Radical livre. Ia desentupir as artérias do cérebro e tudo. E ela custava $100 e poucos cada aplicação. Não, gente, é um absurdo. Não, isso é fraude. Isso é charlatanismo. Isso é fraude. Que nem outra coisa, aquele negócio de fazer a autohemoterapia. Você tira o sangue, né, e se injeta subcutâneo. Isso é outra bobagem. Gente, isso, tem que tomar inclusive, isso aí não cuidado. pode. Exato. Se você entrar no site do Conselho Federal de Medicina, vai estar escrito lá que todas as práticas e manobras que são feitas assim, experimentais, você não pode fazer em ser humano. Isso é proibido. Você tem que fazer, tem que ter estudos científicos, tem que ter
comprovação, a aceitação do comissão de ética. Não é assim. Inclusive, gente, está me ocorrendo o seguinte, se você tem alguma dúvida, manda aqui um e-mail para maissaudetv@cançãonova.com, que a gente pode estar fazendo um programa depois, respondendo com o Dr. Roque todas as dúvidas nesse sentido. Se tal prática é possível, não é, se é, enfim. Porque essa autoemoterapia, muitos pacientes chegam, inclusive tem assim, gente, tem algumas práticas como tomar a própria urina, Nossa, né? é outra coisa, que é absurdo. outra coisa. Aliás, eu lembro tanto o Padre Léo falando dessas coisas pra gente depois. E coitado do Padre Léo, quando ele estava doente, o que mandavam de situações assim para ele, Exato. e ele não queria nem saber, ele nem perguntava para mim. Mas que eu conheci, que eu cheguei a ver, quer dizer, o jeito que queria mudar toda a nutrição do mundo, por causa que achando que comer tal coisa ia não dar câncer, não dar envelhecer. Não tem isso. Exato. Olha, o que existe, a gente sabe que existe você tem que ter cuidado, os cuidados que você tem que ter de vida saudável, alimentação correta, saudável, baixo nível de colesterol, cuidar do seu diabetes. Sono, dormir bem, ter lazer. E olha, e ter o seu psiquismo em ordem. Exato. E ter o teu espírito em ordem. Aí sim, porque nós somos corpo, nós somos psiquismo, nós somos espírito. Então, se você tem as três coisas em ordem, você vive melhor. Você consegue suportar as perdas do envelhecimento, porque é inexorável. O único que venceu a morte foi Jesus Cristo, mas ninguém venceu. Exato. Então, a gente tem que saber levar a coisa e viver conforme, dançar conforme a música. Essa é a grande verdade, né? Pois é. E, enfim, você pode estar sempre escrevendo pra gente, fazendo sugestão de pautas, mas eu achei assim interessante que realmente qualquer dúvida em relação a alguns procedimentos que vemos por aí como medicina alternativa, né? Porque não é medicina complementar, é a alternativa. Não, né? mas é complementar também. A complementação não é científica. Tem Veja algumas, bem, vitaminas que o gente fica dando aí em altas doses, inclusive, o que existe de comprovação, quem toma vitamina em alta dose, porque acha que vai prevenir envelhecimento, não existe nada disso, nada se comprova. A única coisa que tenho certeza que os trabalhos mostram é que quem toma vitamina em altas doses pode ter mais câncer de pâncreas. Isso é um estudo que saiu recentemente. E vitamina E também em excesso, causando... Enfim, gente, olha, nada como um alimento. O alimento, ele tem todos os nutrientes juntos fazendo um sinergismo. Então, esse negócio de ficar tomando vitamina isolada é muito complicado. Mas não absorve, porque o jeito de idade não absorve, então precisa tomar vitamina. Também não absorve via oral, então tem que tomar por veia tudo. Exatamente. Mas não é nada disso. A natureza é sábia, a natureza é perfeita. E não adianta a gente querer vencer o que existe é do psicológico, né? Você dá um comprimidinho de açúcar para a pessoa e diz que aquilo vai me deixar mais contente, mais feliz, e se ela entrou nessa circunstância da mídia toda, ela vai se sentir bem. Mas ciência não é achismo, né? Medicina, a gente não é uma ciência, não é uma ciência exata, é uma ciência humana, mas não é achismo, que eu acho que porque funcionou com um, vai funcionar com o outro. Não é assim. Porque é sempre aquele detalhe, o que é remédio para um pode ser veneno para o outro. Então, é consultar o seu médico, investigar realmente uma informação, porque a mídia traz muita informação contraditória. Claro. Né? Por isso que a gente fala que aqui no Mais Saúde, tanto nos programas de TV, quanto nos programas da rádio, a gente sempre, tudo que está falando, está disponibilizando as referências bibliográficas, se alguém quiser investigar um pouco mais e se aprofundar. E outra coisa que a gente também pode estar fazendo um programa que agora me ocorreu, são os mitos e verdades da internet, né? Sim. Porque a internet é outro veículo que traz muita informação. Mas você tem que saber levar, entrear, porque, veja só, a mídia direciona as coisas, você sabe muito bem. Se é para vender tal produto lá, os ômega não sei o que eles vendem na televisão, que você não sabe se é ômega ou não é ômega, se tem óleo de soja lá dentro, olha, você não tem, você aproveitando não tem ideia. essa dica, gente, ômega 3, quando vocês comprarem, vocês têm o direito de pedir o laudo do peixe com o qual foi feito aquele ômega. O laboratório que fabricou tem a obrigação de disponibilizar para saber se o peixe não estava contaminado com mercúrio, porque o mercúrio, ele simplesmente contamina aquela cápsula e o efeito perde totalmente. Então também não é sair comprando. E deposita no organismo, detona a pessoa. Exatamente. E primeiro para ver se é óleo de peixe mesmo, né? Exato. Porque então às vezes muito, né? É muito complicado, porque você não tem
uma vigilância em cima disso, você não tem uma fiscalização correta. E às vezes o povo vai assim numa boa, né? Vai de boa fé e de repente a mídia faz o que quer. E Exatamente. ciência tem que ser uma coisa correta. Perfeito. Eu prescrevo uma medicação para o meu paciente se eu não tenho uma comprovação científica daquilo. Perfeito. Eu acho isso é básico. Então, nós estamos falando de como envelhecer com saúde, né? Então, primeira coisa delas, lógico, atividade física, que é uma coisa que não requer também ir para a academia, Não. andar já é Só suficiente, andar. né? E você tem que ter, porque eu sempre falo, as limitações da sua idade. Perfeito. Saber muito bem que se você correr, você vai ter problema de joelho, de articulação. Então, um médico para te orientar. Você tem lá um especialista, um clínico que te ajude, você vai orientando. Tem uma coisa chamada cidadania ativa. O que é isso? É você fazer as coisas do seu dia a dia a pé. Sim, que é uma sim. realidade que o Dr. Roque e eu temos na nossa vida. Fim de semana a gente não tira carro da garagem, né? A não não. ser quando você tem que passar visita em hospital. Fora isso, nós fazemos tudo a pé no final de É o que semana. o pessoal faz no interior também, né? Quer dizer, anda mais, vive mais, você conhece mais as coisas, você, né? Prestigia seu bairro, Prestigia o seu bairro, exatamente. né? E é tão gostoso porque aí você conhece, enfim, a pessoa da quitanda. Os jornaleiros, né? Exato, é tão gostoso. Isso é aquela convivência, porque as pessoas, conforme vão envelhecendo, vão enfrentando uma coisa chamada solidão. O isolamento social é um fator de risco importante em pessoa de idade. A depressão do idoso é séria. O idoso, a diagnóstico da depressão no idoso é mais difícil, mas é importante. Você veja só, casais de idosos, quando um deles morre, 6 meses depois o outro morre. Verdade. A pessoa entra em depressão e morre. Exato. Então, a depressão é uma coisa séria em idoso também. E tem o lado do suicídio passivo, né? O sujeito para de tomar remédio, já não liga para nada, deixa de... e morre, né? Exato, Morre, né? exato. Mas olha, esse foi o programa Mais Saúde, assim, bem gostoso que eu queria fazer, porque o tema é um pouco, talvez, assim, pesado, né? Falar de envelhecimento, mas é a realidade, né? Não tem como escapar. Não, e tem outra, é importante o que nós falamos aqui hoje para alertar você que está nos vendo agora pela TV Canção Nova. Que, olha, envelhecimento é importante a gente saber, que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessas fraudes que existem por aí, com relação de coisas. Porque, claro, você está envelhecendo, você está desesperado, você topa qualquer negócio, sabe? E outra coisa, você não deixar de lado a sua vida espiritual. Esse é o momento que, quando a gente vai envelhecendo, que a gente tem que se aproximar cada vez mais de Deus. Eu acho que isso é importantíssimo. Esse é o recado no nosso programa de hoje. Dr. Roque, muito obrigada pela sua participação e eu espero você no próximo Mais Saúde.